Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui, tá? Vou começar a gravar uns vídeos agora. Vou voltando aos poucos, tá? Como esse daqui é uma encomenda, e aí eu já vou aproveitar e pintar com vocês, tá? Depois eu vou disponibilizar o risco para vocês aqui no YouTube, para vocês me acompanharem, tá? Quem quiser, aí já acompanha, tá bom? Eu vou pintar esse cachorrinho da Patrulha Canina, tá? E aí eu vou passando as cores aqui, aí vocês vão acompanhando, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, deixando aqui nos comentários, tá? Já aproveita para curtir também, compartilhar. E se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Vamos lá? Eu vou começar aqui pela pele do cachorrinho, mas vocês podem começar pelo chapéu, tá? Como eu comecei a pintar agora, eu ainda não vi quais cores que eu vou pintar esse daqui. Já pintei esse cachorrinho, mas não lembro, tá? Então eu vou gravar e pintando. Então eu vou começar a pintar aqui primeiro a pele do cachorrinho, tá? E pra pele eu vou usar aqui, ó, o branco e o cinza, tá bom? Não o cinza escuro, tá? O cinza chumbo, o cinza mesmo, que ele é uma cor mais clarinha, né? Vai ficar melhor pra fazer sombra. Então aqui, ó, eu vou pegar o branco, eu coloquei um pouquinho de aquarela silk e vou fazer a misturinha aqui, ó, pra ficar mais aguadinho esse branco, pra correr um pouquinho melhor na trama. Se você quiser não passar aqui o branco em cima, tá vendo? Eu fiz os risquinhos da manchinha. Se você não quiser passar, você passa todo o branco e depois você vem fazendo o preenchimento, tá vendo? Se você deixar bem ralinho, ele vai aparecer a manchinha lá embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá o risquinho lá, tá? Porque pra mim eu acho que dá muito trabalho você ficar fazendo um contorninho e depois, né, vir pintando essa parte. Então eu prefiro passar todo branco e aí eu venho fazendo as manchinhas de preto depois que estiver quase seco. Esse pincel que eu tava usando aqui pra preencher é o número 6, tá? Agora eu vou pegar o número 4, o número 2 na verdade, tá? E vou fazendo a sombra aqui, ó. A sombra aqui vai ser bem suave, tá? O que vai definir bem o cachorrinho vai ser o contorno preto que vai fazer depois. Então a sombra ela não vai ser tão intensa. Como o cachorrinho é branco, se eu fizer passar muito cinza, aí o cachorrinho em vez de branco vai ficar cinza, né? Então aqui não vai muita sombra, tá? Aqui nessas partes aqui eu faço, ó, pra dar aquele volume. Venho misturando aqui, ó. Faço aqui também. Aqui vai ser onde vai ficar as manchinhas, tá? Em alguns pontos eu dou umas escurecidinhas assim. Parece que tá muito branco, não tem quase, né, a sombra, mas depois vai ficar bem bonito. E aí eu sigo aqui fazendo, ó. Gente, eu tô fazendo a sombra aqui, eu até esqueci de vocês aí. Ó, então aqui eu vou fazendo a sombra, tá? Tava aqui viajando, gente, pensando... É tanta coisa na minha cabeça que eu tenho ultimamente que eu tava longe aqui agora. Mas, ó, eu vou fazendo a sombra aqui, ó, em volta do olho, tá? Bem pouquinho, porque essa parte aqui do desenho, se você passar muito, vai escurecer muito, tá? Lembrando que a toalhinha já é cinza, né? Parece que tá manchado, coisa e tal. Mas não é. É por causa das manchinhas que tem aqui, ó. Tá vendo que aqui é uma manchinha? Então eu vou deixar uma sombra aqui já pra saber onde que vai ser essas manchinhas, tá? Se precisar passar branco mais alguma parte, eu já vou passando. Parece que o trabalho tá manchado, né? Mas não é. É porque a toalhinha é cinza. Se fosse numa toalhinha clara, não ia dar essas manchas. Então depois a gente vai fazendo a luz, né? Se precisar vai passando mais branco para dar esse destaque do branco mesmo. Então essa parte do cachorrinho é isso, tá? Eu não faço muita sombra. Vou fazer só aqui no cantinho da boca, ó.
E aí depois, se precisar, eu faço essa sombra com preto, tá? Pessoal, eu vou pegar aqui, ó, que eu já tô com uma... Eu vou deixar... Aqui nessa parte do olho é branca, tá? Mas eu vou deixar fazer pra depois, pra não correr o risco de manchar. Eu vou aproveitar e fazer as manchinhas aqui, tá bom? Eu vou pegar o pincel número 0 pra fazer... Pode fazer com o outro também, tá? Com o número 2, mas eu vou pegar o 0. E vou fazer as manchinhas aqui, ó. Eu tô conseguindo ver. Se você tiver dificuldade pra fazer essas manchinhas por cima, passar o branco e fazer essa manchinha por cima, você pode deixar esse espaço... e não pintar, tá? Não passar o branco. Você vai fazendo o contorno. Aí depois você vem e só preenche. Mas pra mim eu acho que dá mais trabalho, entendeu? Então eu faço isso agora. Passando por cima do branco, ó. Vou fazendo a manchinha do dálmata. Aí depois, se precisar, no final eu retoco, passo um pouquinho mais de preto. Manchinha aqui, ó. Também essas manchinhas não precisam ficar tão perfeitinha, tá, gente? Vocês não precisam fazer exatamente como tá no risco. Vocês podem mudar também a posição da manchinha, tá? É que eu risquei assim pra ficar mais fácil, pra vocês verem. Vou fazer aqui também na bochechinha, ó, fazer uma. Tipo umas pétalas assim batidas, ó. Vou fazer uma bem pequenininha aqui, ó. Vou fazer assim, ó, um risquinho pra facilitar essa aqui é menorzinha, né? Vou fazer cruzado assim, ó. Depois eu venho dando umas engordadinhas nela pra não ficar tão X, né? Pra ficar assim, ó. Estão vendo que ela não tá tão escura, né? Ela está meio cinza. É que a iluminação pra mim hoje aqui tá muito ruim. Tá bem escuro aqui. Mas as manchinhas, tá vendo? Que elas não estão tão pretas. Depois eu venho e faço um retoque em cima delas. Aqui nessa parte, ó, eu vou fazer também, tá? Deixar pronto já. É a sobrancelha do cachorrinho, tá? Ela é preta, então a gente vai fazendo isso aqui já, ó. E aqui desse lado, vai só pegar lá, só uma pontinha aqui. Aí aqui eu já vou preencher o nariz também, tá bom? O nariz eu vou preencher todo de preto. Tô com o pincelzinho número 0 ainda, tá? Se vocês quiserem trocar pro maior, pode trocar. Está preenchido. O nariz eu não vou fazer luz agora, tá? A luz que eu vou fazer aqui é depois que ele estiver seco, porque se eu fizer a luz agora vai manchar. E a luz que eu quero fazer é só um risco branco e eu não quero que misture com o preto, entendeu? Então eu vou fazer só um risco branco depois que já estiver seco.
Pessoal, eu acabei excluindo o vídeo que eu fiz dessa faixinha e daqui da coleira, tá? Então eu vou passar pra vocês as cores que eu pintei pra vocês não ficarem perdidos daí no vídeo, tá bom? Então eu usei a cor amarelo canário de base, tá? Primeiro eu usei o amarelo canário, aí depois eu usei a cor caramelo de sombra, tá? Fiz a sombra aqui com a cor caramelo e depois de luz eu usei branco. E pra contorno eu fiz de preto, tá? A mesma cor que eu usei pra contornar o cachorrinho. Eu vou usar o vermelho escarlate, tá? Pra fazer a base do chapéu. E a luz eu vou fazer com rosa bebê e a sombra eu vou fazer com a cor vinho, tá bom? E aí eu vou fazendo por partes, tá? Vou fazendo a base, a luz e a sombra já. Vou fazendo assim, já vai finalizando, né? Essa parte. E aqui o vermelho, se você não tiver o vermelho escarlate, também pode ser o vermelho tomate, tá? Eu vou usar o rosa, mas se você quiser também pode ser o branco, pra fazer a luz. Então vamos lá. Eu vou começar preenchendo. Esse pincel aqui é o número 6, tá? É um pincel lixado. Já tá bem gasto já. A cerda tá bem firme porque ele tá bem gasto. Aí se você quiser colocando diluente, tá? Bem na tinta aqui mesmo, ó. Você dá um pinguinho de diluente ele vai pegando assim na tinta mesmo, vai ajudar a espalhar a tinta, tá bom? Se for um lugar quente aí e aí a tinta secar muito rápido, você faz isso, que vai ajudando. Patrulha canina, eu pinto bastante esse cachorrinho, tá? É um dos que mais sai. E eu já pintei ele outras vezes. E aí pediram pra mim fazer de novo. Aí eu mando lá e a pessoa escolhe, né? Escolheram ele. Eu acho ele bem facinho de fazer. É que pra gravar demora, né? Mas pra pintar, assim, se você for pintar sozinha, ainda acho que umas 3 horas você consegue pintar, tá? É que eu gosto de detalhe, então eu acabo demorando um pouquinho mais. Eu acho que vocês estão vendo que tá dando pra ver o risco, né, lá embaixo. Eu achei que ia tampar, que da outra vez eu risquei e acabou tampando, né? Aí eu fui olhando no risco e fui fazendo a sombra. E nesse eu tentei riscar bem forte. É um carbono novo também, né? E risquei bem forte. Como é um desenho que é cor forte, aí o contorno vai ser preto, não vai ficar parecendo carbono, né? Mas tem que tomar muito cuidado quando você for pintar o desenho suave, para não deixar o carbono tão marcado. Aí tem exceção, né? Isso é uma exceção. Vou pegar a cor vinho e já vou vir fazendo a sombra. Eu faço o risquinho e venho puxando aqui pra fora, tá? Vou fazer aqui embaixo também. Depois vai fazer um contorninho, então um contorno que vai destacar. Mas a gente tem que fazer essa sombra para dar divisão, né, do chapéu. Ele tem vários recortes, né? Eu vou fazendo a luz aqui, tá? Esse pincel que eu tô usando é o número 2 para fazer a luz. Todos os meus pincéis, eles são lixados, tá? Mas eu comprei esses dias e eu achei a cerda mais firme, então eu não lixei. E aí o pincel ele veio firme, né? E aí tem uns pincel que eu comprei e veio a cerda bem mole. Deve ser o lote, né? A cerda veio firme, outra cerda veio mole. Quando vem muito mole, já fica um pouquinho ruim pra fazer esse contorno, né? Porque a cerda, ela, na hora que você vai fazer isso, ela não sai um risquinho. O risquinho dela, ele meio que espalha na hora de fazer o contorno. Esse daqui, ó, tá bem firminho, tá? Eu lixei, é um pincel novo, que a cerda veio um pouquinho mais firme. Aí você lixa, fica bom. Ó, aqui eu vou fazer uma sombra aqui e vou puxar pra dentro, ó. Aqui, pessoal, eu esqueci, aqui tem uma parte também, ó. Eu esqueci de fazer, aí eu fui lá, risquei rapidinho, com lápis mesmo, tá? Tá tudo certo aqui então agora, ó. Tava faltando um pedacinho, e aí eu me atentei aqui. Dei uma pausa pra poder riscar aqui rapidinho. Então eu vou preencher aqui. Fazendo, tá, a sombra e luz. Então aqui vai a sombra, ó. Faço um pouquinho aqui atrás também, que tem uma faixinha dourada e atrás vai pegar aqui a cor vinho.
Depois, se precisar, a gente reforça a cor, tá? Mas eles nem precisam. E já vem aqui fazendo a luz também. Fazendo isso vai ficar bem mais rápido o trabalho, tá? Ó, e aqui eu vou fazer uma sombra bem no meio do risco. E vou fazer uma sombra aqui também, ó, na parte de baixo. E puxo pra cima bem pouquinho. E venho aqui nessa parte de trás, ó, e faço também uma sombra e venho puxando. E sempre eu dou uma puxada, a sombra eu passo e dou uma puxada pra cima, tá? Pra destacar bem o chapéu. Aqui nessa parte, ó, ele tem vários detalhezinhos. Então a gente tem que ficar bem atento a esses detalhes para fazer o contorno e a marcação daquele emblema que tem do cachorrinho, tá? Então aqui nessa parte, ó, a gente não vai pintar, só vai fazer aqui em volta, porque aqui já é outra cor, tá? Então vamos seguindo aqui. Pessoal, agora, como eu já fiz essa parte, e aqui vai ser uma parte mais curta, então eu vou passar todo o vermelho aqui e aqui também. Daí só venho fazendo a luz e sombra com vocês. Aí eu vou passar pra frente, tá? Pra ficar mais rápido. Então agora eu já venho fazendo a sombra e a luz, tá? Eu vou fazer a sombra aqui na parte de cima. Eu acabei não fazendo, né? Na primeira etapa, mas vou fazer agora. Eu faço um risquinho e já venho puxando, tá? Pra onde eu acho que precisa um pouquinho mais de luz. Lembrando que não é pra clarear muito. Eu vou lavar meu pincel, vou secar. Não é pra clarear muito essa parte, tá? Porque o chapéu, ele é bem forte. A gente faz isso só pra dar um destaque, né? E aí eu vou vir aqui também, ó. Vou vir nessa parte de fora. Vou dar uma leve puxada. Vou pegar o pincelzinho número 0 para fazer essas partes menorzinhas, tá? Então, vou vir fazendo uma sombra. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas eu tô conseguindo, tá? Aonde eu tenho que colocar a sombra aqui. Ó, aqui nessa parte. E aqui nessa parte, ó. Aqui só vai destacar bastante a hora que fizer o contorno, tá? Tem um contorno pra fazer aqui ainda. Aqui também, ó, nessa parte do outro lado aqui, eu vou fazer a sombra. E um bem menorzinho aqui no canto. E aqui em volta desse emblema, eu vou passar também um pouquinho de sombra pra destacar, tá? Depois eu acerto, parece que tá um pouquinho torto, né? Mas a hora que eu for passar a cor mais clara, eu vou acertando essa parte de dentro, pra ficar mais certinha. Aí eu vim aqui em cima do chapéu, nessa parte da aba aqui, tem uma sombra que vai seguir daqui, ó. Eu venho puxando até mais ou menos aqui, ó. E vou puxando pra cima, tá? Sempre pra cima. Agora eu venho nessa parte do chapéu aqui, ó. E vou fazer uma sombra aqui pra baixo. Aqui é uma parte da orelhinha, tá? Depois eu vou vir cobrir com preto aqui. E vou fazendo a sombra. Vou passar um pouquinho aqui, ó, de leve, bem aqui em cima, ó, nessa curva, vou passar um pouquinho de sombra também. E vou até lá o final. Eu abri um pouquinho aqui, tá? Aqui em cima, deixa eu só dar uma limpada aqui que sujou. Mas eu tô abrindo um pouquinho o espaço, porque eu achei que o risquinho tá bem fininho aqui, ó. Então eu vou subir um pouquinho, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho pra cá. Aqui eu dei um leve borrãozinho, ó. Eu vou esfregar aqui enquanto tá meio úmido. Eu acho que tá úmido, né? Que aí fica mais fácil de espalhar aqui. Depois, na hora que eu vou fazer
uma leve sombra do lado de fora, né? Daí dá uma disfarçada ali. Mas enquanto tá úmido, dá pra dar uma tirada, tá? Da tinta. Ó, então eu venho aqui nessa aba e ela morre aqui, ó, nessa parte. Aqui nessa parte faz um pouquinho de sombra. Eu venho fazendo uma curva aqui, ó, e ela faz um pouquinho de sombra. Só nessa parte de baixo. Vou dar uma misturada aqui. Eu vou pegar o meu pincel sujinho e vou passar bem pouquinho aqui, ó, a corvinho, tá? O pincel só sujinho, ele não tá cheio de tinta. Tá só levemente sujinho. Agora eu vou vir com o rosa bebê e vou fazendo a luz. Aqui nessa parte que eu falei pra vocês, ó, é luz. Um leve toquinho aqui em cima, bem pouquinho. Aqui também, ó. Vou limpar meu pincel, vou secar ele só pra tirar a marcação, tá? E venho passando o pincel em cima do rosa bebê, ó. Pra ficar uma luz bem suave. Aqui não precisa, tá? Eu vou passar aqui, ó. Aqui eu esqueci de fazer uma sombra, tá? Mas aqui tem uma sombra. Acabei esquecendo de fazer, ó. Sempre que eu for fazendo o risquinho, eu vou tentando fazer mais suave, tá? Vou dar uma clareada de leve aqui. Ó, vou pegar aqui e vou subindo. Aqui tem uma pontinha de luz, tá vendo? E faço aqui também um ponto de luz, ó. Vou limpar meu pincel, só pra tirar esse excesso de tinta aqui. Vou descer aqui, ó. Aí eu gosto de misturar, tá? A cor de cima com a de baixo para não ficar tão marcado. Venho, faço aqui um risquinho. Vocês viram que já deu para destacar bastante essa parte do emblema? Esse é o número 2, tá? Tem que fazer... Quando a gente quer esse contorninho, gente, aqui, ó, mais fininho, é bom o pincel em pé. Quando você deita assim, eu não consigo fazer, tá? Então eu prefiro ele em pé. Aí eu vou dosando aqui, ó. Se eu deitar o pincel, acaba ficando mais grosso. Então eu tiro bem a tinta aqui, ó. Ó, eu passo até no dedo, ó. Eu deixo sem tinta pra ficar o risquinho bem fininho. E aí eu vou indo com a mão bem leve pra tentar não pressionar o pincel no tecido. Aí vai sair um risquinho mais fino. Aqui eu vou dar uma iluminada. E aqui eu vou seguindo, tá? Eu sigo esse risco mais ou menos aqui nessa parte que termina, a parte de cima. Mais ou menos aqui, eu vou o risquinho até aqui. Vou dar uma leve iluminada aqui nessa parte. Mas eu não entro muito, tá? Pra não atrapalhar a sombra que eu fiz ali. Vou dar umas leves batidas assim pra dar uma leve clareada. Não é com muita tinta, tá? Só pra dar uma leve clareada. Eu tô achando que o risco aqui, ó, ele tá muito baixo. Eu vou subir um pouquinho ele. Aí eu subi um pouquinho o risco, vou pegar um pouquinho do vermelho escarlate e vou passar aqui.
E essa parte do chapéu aqui, gente, tá pronta, tá? É isso daqui. Depois é só a gente fazer o contorno. Você pode fazer o contorno de vinho ou de preto, tá? E você decide na hora a cor que você quer. Ou você me acompanha aqui e faz do jeito que eu tô fazendo, mas aí você decide. Hoje eu vou aproveitar a fazer a roupinha e a língua, que vão usar as mesmas cores, tá? A gente aproveita que tá com a tinta aqui, né? E já vai fazendo esse processo. Essa fraldinha aqui, fraldinha na verdade não, né? Uma toalhinha de boca que a gente fala, né? É bom você passar essa fita pra limitar, senão vai ficar torto, né? É bom colocar a faixinha como se fosse um quadro. Eu acho que fica bem bonito você fazer assim. E aí depois eu faço uma sombra nas laterais, também fica bem bonito. Então eu vou preencher aqui rapidinho. Encher a boquinha também aqui, pessoal, tá? Pra facilitar. Tem essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, e tem uma pontinha que é o dente, tá? Que é branco, então essa parte a gente não vai fazer. Eu acabei esquecendo, a hora que eu pintei o rostinho, era pra mim já ter passado o branco aqui. Mas não tem problema. Então a gente vai preencher tudo de vermelho, e depois que a gente vai fazendo a profundidade da boca e dando luz, com uma outra cor, tá? Mas agora é todo vermelho. Você pode usar o vermelho escarlate ou o vermelho tomate. O vermelho escarlate com o vermelho tomate, eles são muito parecidos a cor. Então você pode estar usando o que você tiver aí. Então aqui finalizado a parte de base. Então aqui finalizada a parte de base, a gente vai fazer agora a sombra e a luz. Aqui na profundidade da boquinha, lá no fundo eu gosto de fazer com o rústico, tá? Porque vai ficar bem forte, aquela profundidade forte. Aí, conforme vai vindo pra frente, a gente vai deixando mais claro, que é essa parte aqui da lateral. Ó, então aqui tá o rústico, tá o vinho que a gente vai usar ainda, e tá aqui o rosa bebê. São as cores que a gente ainda vai usar, tá? Então eu vou fazendo a sombra aqui, ó, na parte da roupinha dele, com o vinho, tá? A roupinha ainda é com vinho. Vou passar aqui embaixo da argola do pescoço. E vou passar aqui também, ó, nessa parte das costas aqui. Aqui desse lado, bem pouquinho, tá? Desse lado, que é um pedacinho minúsculo, né? E aqui também bem pouquinho na parte de cima, aqui, ó. Bem pouquinho, quase não vai aparecer. E aqui nessa parte eu vou dar um ponto de luz bem aqui, ó. Vou dar uma esfregadinha. E aí eu bato, dou batidinha assim pra dar um ponto de luz mais intenso, ó. Vai ficar esse ponto de luz aqui, tá? Aqui já tá pronto. Aí a gente vem aqui pra parte da boca. Na parte do fundo eu vou passar o rústico, tá? Que é uma profundidade, ou você pode passar até um pouco de preto, para deixar mais escuro ainda. Eu gosto de fazer assim, eu faço, se eu ver que precisa de outra cor, eu coloco depois, tá?
mas por hora eu faço com o último. Aqui tá um risquinho, ó. Então é até nesse risquinho aqui. Aí toma cuidado, gente, com o dentinho, tá? É que pra você colocar o branco depois que você passar a tinta, aí ele fica um pouco mais difícil. A não ser depois de bem seco, né? Aqui na parte da língua, ela tem um cortadinho, né? Então a gente vem, aproveita aqui, ó, e faz, já vem descendo, tipo uma vírgula. Aqui na parte da língua de baixo, tá? Que é como se fosse a parte de baixo da boca, a gente vai fazer uma profundidade também. Depois a gente vai fazer uma luz, vocês vão entender. Aqui nessa parte da boca eu vou colocar o vinho, tá? Aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro. Porque lá tá bem, a profundidade da boca, né, é lá no fundão, então você não consegue ver quase nada. Aqui já vai dando uma clareada, ó. Então aqui é cor vinho. Aí eu pego um pouquinho de rosa bebê e faço isso daqui, ó. E agora eu venho dando aquela luz na boca. Eu só esqueci de fazer aqui, colocar um pouquinho aqui, ó, de vinho. E a parte da língua aqui que desce, aquela vírgula. Vou virar um pouquinho aqui pra fazer a luz, tá? E aqui também, ó. Aí eu só venho tirando, misturando pra tirar o excesso, tá? Aí se quiser também pode pôr uma claridade aqui embaixo, ó, bem pouquinho. Viu como é bem rapidinho? E a parte da boquinha também já tá pronta.